Fala, cientista de dados! Beleza? Tudo jóia contigo? Uma honra estar com você por aqui. Olha, você está prestes a assistir um case super prático com muito mão na massa, com Python, com Machine Learning, com algoritmos de inteligência artificial, tudo aquilo que é o ferramental de um trabalho de um cientista de dados. Então, se você em 2024 quer ser um cientista de dados, você não pode perder cases como esse. Tamo junto? Só uma coisa, o ano de 2024 vai ser um ano tremendo, porque você deve ter visto o que a inteligência artificial fez no mundo, né? E é claro, essa parada foi criada por, entre outros profissionais, você, que é cientista de dados e que quer ser cientista de dados. Então, fica ligado em todo esse case que você vai aprender agora, porque para ser um cientista de dados ainda em 2024, você vai precisar fazer coisas como essa. Tamo junto? Uma honra, simbora! Então vamos lá, galera! Seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. Que massa ter você por aqui mais uma vez para aprender ciência de dados, para aprender machine learning, para aprender a manipular os dados, sejam lá como esses dados estiverem, seja em banco de dados, seja em arquivo CSV, seja em web scraping, tirando dados da web, arquivo JSON. Aqui no Ciência dos Dados na Prática, a gente aprende todo o problema, a gente aprende como manipular algoritmos, a gente aprende a manipulação de dados. É isso. Tudo isso que você vê aqui no Ciência dos Dados na Prática, beleza? Vamos embora? Eduardo, mas o Ciência dos Dados na Prática tem casos práticos, não é, Eduardo? Exatamente. E o caso prático do Ciência dos Dados na Prática de hoje é o seguinte. Nós vamos fazer isso aqui, ó, galera. Nós vamos fazer agrupamento de clientes por nível de consumo, galera. Então, se imagina lá, você está na Agência Nacional de Energia Elétrica, beleza? Você trabalha na ANEEL, tudo bem? É o órgão regulador aí do Brasil com relação aí à distribuição, transmissão de energia, beleza? É o órgão regulador. E aí você trabalha para esse regulador e aí você, cientista de dados, recebeu a seguinte incumbência. Galera chegou lá, a equipe de negócio sentou contigo e falou assim, amigão, o negócio é o seguinte, a gente sabe ali como é que é o consumo ali em São Paulo, a gente conhece ali o consumo em Curitiba, a gente conhece o consumo de energia lá no norte, a gente também conhece o consumo de energia por meio das regiões ali, região centro-oeste, mas o negócio é o seguinte, cara, a gente não conhece o perfil dos clientes de uma forma que independa do local onde eles moram. Beleza? A gente não tem essa informação. E a gente precisa dessa informação porque a gente está ali na visão, a nossa ótica de trabalho é a ótica do cliente. Então eu preciso fazer um trabalho diferenciado visando o bem-estar do cliente. Beleza, cientista de dados? Aí você pensa assim, beleza. E aí eles entregam para você o problema de negócio. O problema de negócio é o seguinte, eles falam, cara, é o seguinte, eu preciso agrupar esses clientes, independe de onde eles moram. Se eles moram em Curitiba e moram lá no Amapá, mas eles têm o mesmo perfil de consumo, eu quero que eles estejam no mesmo grupinho. Por quê? Porque eu quero fazer ali uma atividade direcionada exatamente por cliente, não por região. Você consegue fazer isso, cientista de dados? E aí você coloca a mão no peito, bate a mão no peito e fala, sim, eu consigo fazer isso porque eu conheço Machine Learning e eu conheço uma técnica, um algoritmo que pode fazer essa segmentação aí por clientes com máquinas preditivas. E aí você recebe essa incumbência e pau na máquina, vamos embora entregar o que a galera precisa lá para os tomadores de decisão fazer o que eles precisam fazer, beleza? Então, galera, é exatamente isso que a gente vai fazer no Ciência dos Dados na Prática, tudo bem? Nós vamos fazer agrupamento de clientes ali de acordo com o nível de consumo de eletricidade, de energia elétrica, beleza, galera? Isso é importante porque, Eduardo, galera, é o seguinte, consumo de energia, você sabe, eu não sei quantos anos você tem, mas eu já vivi uma era de apagão, galera, sabia? Acabava a energia aí, geral, um apagão. Tem um bocado de ano aí que eu não lembro não, mas a gente já teve esse problema. Acontecia isso aqui, galera, a cidade ficava no escuro mesmo. E aí, o que acontecia? A agência precisava fazer previsões, fazer monitoramentos para que ele pudesse ali otimizar a distribuição de energia, otimizar ali o nível de produção de energia, também transmissão, saber se não havia perda de energia por meio das linhas de transmissão. E galera, isso agora pode ser muito, mas muito mais otimizado com Machine Learning. Por quê? Porque Machine Learning permite que a gente faça estudos avançados que estão além do BI, além daquela coisa diagnóstica ali,
sabe? A gente pode fazer previsões de consumo, a gente pode fazer agrupamentos por similaridade, a gente pode fazer muita coisa com Machine Learning, e é isso que a gente vai fazer hoje no Ciência dos Dados na Prática. Você vai construir uma parada dessa e vai entregar esse problema de negócio com louvores, beleza? Então, vamos embora, galera. O problema de negócio já está dado, então precisamos construir a máquina preditiva que, a partir de dados de consumo de energia de clientes, agrupe os consumidores por similaridade a fim de compreender o comportamento dos clientes e a sua relação com o consumo de energia. Na máquina, você já sabe o que precisa fazer, bora para os dados, né? Quais são os dados, Eduardo? Onde estão os dados? Qual é a fonte de dados? E aqui lembre-se, dependendo de onde você estiver, os dados podem estar em arquivos simples, eles podem estar em bancos de dados SQL, ou eles podem estar em bancos de dados no SQL, como o MongoDB, por exemplo. Ele pode estar no Hadoop, que é o Big Data, galera, onde é o HD do Big Data, digamos assim, o Hadoop. Enfim, você, cientista de dados, vai precisar se conectar com essas fontes de dados que são disponibilizadas para você fazer máquinas preditivas, beleza? Então vamos embora. Aqui, nesse caso simples, nós estamos fazendo o quê? Recebemos lá da ANEEL, que está na UCI, um dataset com medidas de consumo de energia elétrica com uma taxa de amostragem de 1 minuto durante um período de quase 4 anos, galera. Então, a gente vai receber aqui diferentes grandezas elétricas e alguns valores de submedições para que a gente possa fazer a análise ali e o agrupamento dos clientes, de acordo com o seu uso de energia ali na sua residência, beleza? E quais são essas variáveis, Eduardo? Como é que eu vou descobrir isso? Sozinho você não vai descobrir isso. Você precisa sentar com a área de negócio e a área de negócio precisa te dar insights. Ou, se ela já tiver uma maturidade elevada, ela pode já te entregar um rol de dados que eles sabem que pode muito bem informar ali qual é o perfil de cliente dadas essas variáveis. Beleza? Então tá bom. Eles entregaram para você 9 variáveis. Então nós temos aqui 9 variáveis que a galera já de antemão falou assim: caro cientista de dados, essas 9 variáveis, elas permitem sim você fazer um estudo aí com relação ao perfil de consumo do cliente, beleza? Por quê? Porque a gente tem várias coisas aqui, ó. Por exemplo, a gente tem a data e a hora em que foi feita a medição, né? Mas a gente tem aqui, ó, a potência ativa média global por minuto. A gente tem aqui a potência reativa média global por minuto. A gente tem aqui a tensão, a intensidade média da corrente, medida em ampere. A gente tem submedições de energia, tais como energia correspondente à cozinha, energia correspondente à lavanderia, energia correspondente a aquecedor elétrico e ar-condicionado. Então, eles falaram assim, cara, essas variáveis permitem a gente resolver o nosso problema. Então, você vai receber essas variáveis e mão na massa, vamos fazer essa parada. Então, você já recebeu os dados, eu vou deixar ele disponibilizado aqui, esses dados, eles foram, eu coletei esses dados da UCI, beleza? Então, tá aqui o link da UCI, e a UCI, ela é um repositório de Machine Learning, onde ela distribui datasets para você, cientista de dados, fazer aí o seu trabalho com Machine Learning, beleza? Então, o que a gente tem aqui é exatamente a descrição, galera. Nós temos aqui o número de instâncias do nosso dataset, ele é bem grande, você vai ver, ele tem 2 milhões de registros. Nós temos aqui 9 atributos que a gente acabou de conhecer, tem valores missing, ou seja, já dá um alerta aqui para a gente fazer um pré-processamento. Por que, Eduardo? Porque, galera, a gente precisa organizar os dados de forma que a gente passe informações para o algoritmo. Se a gente manda informação faltante, a gente faz um trabalho de enviesamento no nosso modelo, beleza? Então, e ele foi doado aqui mais ou menos em 2012. Olha que interessante. Ele é lá da França, galera. É um dataset que foi coletado lá na França. Então, esse aqui é um banco de dados verdadeiro, galera. Beleza? Então, dada aqui a nossa análise, nosso conhecimento da fonte de dados, a gente vai trabalhar com eles, beleza? Então, eu fiz o download, vou disponibilizar para você no canal, no Telegram, e tá aqui o dataset, beleza? Ele tá no formato TXT, beleza? Então, tá aqui, ó, um Household Power Consumption. Esse é o nosso banco de dados com essas informações que a gente acabou de conhecer. O que a gente faz, Eduardo? Vou precisar, galera, da ajuda da comunidade próspera de ciência de dados que está aí espalhada no mundo, com as suas funcionalidades para a gente fazer a nossa análise exploratória, beleza? Então, o que eu preciso? Eu vou importar o nosso querido Pandas, o NumPy, o Matplotlib, beleza? Vamos importar o K-means e o PCA, que são os 2 algoritmos de aprendizagem não supervisionada, e você já vai entender o que é aprendizagem não supervisionada,
que a gente vai utilizar nesse Ciência dos Dados na Prática. Vamos fazer uma amostra, galera, porque esse banco de dados de 2 milhões travou meu notebook, a gente travou a GPU lá do Google, e acredite, velho, travou a GPU, comia toda a memória RAM que eles disponibilizaram para mim. É óbvio, né, galera, é gratuito. Se eu quiser mais memória RAM, mais disco, eu preciso fazer ali um aporte, né, galera, eu preciso investir, e como aqui o trabalho é, por enquanto, acadêmico, eu tive que fazer uma amostra dessa parada aqui para dar esse Ciência dos Dados na prática para você. Beleza? Vamos aqui importar algumas medidas de distância, porque esses algoritmos aqui, eles são baseados em distância matemática, tudo bem? E a métrica, galera, vocês vão conhecer uma métrica diferente aqui, que é o Silhouette Score. É uma métrica utilizada para avaliar algoritmos de clusterização, beleza, galera? E esse import warnings aqui é exatamente para a gente não ficar vendo warnings na tela, tá bom? E o Matplotlib inline é para a gente ver o gráfico aqui na nossa telinha, que a gente já vai ver, tá bom? Galera, esses são os pacotes que a gente vai utilizar, beleza? Eduardo, como é que eu escolho esses pacotes, Eduardo? De cara, assim, você já está colocando um bocado de pacote? Caro cientista de dados, à medida que você vai trabalhando, você vai tendo alguns insights com relação aos pacotes que você vai precisar, tudo bem? Então, aqui de cara, o que a gente faz? Você conhece o pipeline da ciência de dados, não conhece? Ó, o pipeline da ciência de dados é o seguinte, ó, você vai resolver o problema de negócio, beleza? Então, você já passou por isso. Só que você vai precisar também fazer, sabe o quê? Você vai precisar explorar os dados. Eduardo, como é que eu exploro os dados? Aí eu preciso manipular os datasets, os bancos de dados. E aí eu vou precisar já de cara do Pandas. Geralmente eu uso Pandas. Eu vou precisar fazer pré-processamento de dados. Então aqui, muitas vezes eu vou precisar do NumPy. Galera, vou construir máquina preditiva. Cara, máquina preditiva, eu vou usar o sklearn, com certeza. Então eu já importo o sklearn. Eu vou avaliar máquina preditiva. Se eu vou avaliar e eu vou trabalhar com algoritmos de aprendizagem não supervisionada, então eu vou importar aqui o pacote Metrics, beleza? Cara, tá vendo como é que você entende como que você escolhe os pacotes para fazer o trabalho de construção de máquinas preditivas? Você vai criando ali, galera, um pipeline, você vai aprendendo o GPS, o passo a passo, e você vai ganhando esse skill aos poucos, tudo bem? É exatamente assim. E aí, beleza, você agora já sabe quais são os pacotes, bora importar esses pacotes, beleza. Importamos os pacotes. Agora, vamos lá nos conectar com a fonte de dados. O que a gente vai usar? A gente vai usar o readsSV, que é para a gente ler o nosso arquivinho TXT que a gente importou aqui. Tudo bem? Então, qual é o nome do arquivo? É esse aqui. Ó. Lembra que ele está no formato TXT? Está aqui o arquivo, Household Power Consumption. Galera, temos que colocar um delimitador. Por quê? Porque nós estamos importando aqui um arquivo de texto que tem um delimitador, que é o ponto e vírgula. Eduardo, como é que eu vou saber que esse delimitador é o ponto e vírgula? Vou te explicar agora, cara cientista de dados. Tá vendo esse aplicativo aqui, ó? O nome dele, volta aqui, garoto. Vou abrir aqui, ó. Esse aplicativo aqui, galera, ele é o Sublime Text, beleza? Então tá aqui o Sublime Text. Faz o download aí. Clica aí no Google, joga Sublime Text, você vai ver que ele é um aplicativo massa, que ele serve para você tanto trabalhar com codificações, beleza? Então eu tenho aqui a View, Syntax, eu posso colocar aqui, sei lá, vou colocar qualquer linguagem de programação, isso aqui é tudo linguagem de programação, beleza? Vou colocar o SQL aqui, vou colocar aqui create table xs select, e aí, galera, vocês vão ver aqui, ó, View Syntax. Estou colocando aqui SQL e você vai ver que ele muda a cozinha aqui, tá vendo? Ó, ele vai trabalhando de acordo com a sintaxe da linguagem de programação. Tudo bem? Então, ele é interessante para isso. Mas não é para isso que a gente vai usar. E a gente vai usar ele, sabe por quê? Porque a gente vai poder importar. Você vem aqui em File, Open File, vai no seu dataset, que é o nosso Household Power Consumption, e você vai abrir ele aqui no Sublime. Por quê? Porque se você abrir ele em qualquer outro, em planilha, no Excel, em bloco de notas, você vai travar. Por quê? Porque são ferramentas, o banco de dados é muito grande, beleza? Ele tem 2 milhões de registros, então você tem que abrir numa ferramenta própria, tudo bem? Então, como é que você descobriu que é ponto e vírgula, Eduardo? Tá aqui, galera. Eu abri ele aqui no Sublime e vi que os campos estão sendo delimitados por ponto e vírgula, tudo bem? Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Beleza? Aprendeu como é que faz aí o delimitador? Beleza, então tá aqui, ó, delimitador, ponto e vírgula. E vou utilizar uma função de memória aqui só para, se caso estourar a memória, a gente tá preparado, beleza? Porque esse arquivo é muito grande. Então, executa essa célula, importamos o dataset, galera. Tá importando aqui, beleza. Bora dar uma visualizada aqui nos primeiros registros aqui do nosso dataset, beleza? Bora dar um head. Então, eu chamo a função .head e aí ele vai mostrar para a gente os primeiros registros. Então, tá lá. Vamos conhecer aqui nosso dataset. Tá lá, ó, data, o tempo, a
Global Active Power, a Reactive Power, a voltagem, a intensidade e as submedições lá da lavanderia, da cozinha, do ar-condicionado. Beleza? Temos aqui o nosso dataset, galera. Bora dar uma olhada na shape só para a gente visualizar aí como é que está o tamanho do nosso dataset. Está aqui, como a gente já viu, um dataset bem grande com 2 milhões de registros, né, galera? E 9 campos, tá bom? Bora dar uma olhada no dtypes para ver os tipos dos campos. E aí a gente vai ver que é o seguinte, ó, o Pandas, ele não reconheceu data, tempo, nem a voltagem como numérico, beleza, galera? Ele recebeu isso aqui como object. E aí, galera, dependendo do algoritmo, você vai precisar fazer uma transformação nessa parada, beleza? Você vai precisar transformar o campo que é numérico em o campo que é texto em numérico. No nosso caso, a gente não vai precisar, porque eu vou te mostrar já já. Beleza? Vamos importar o info, beleza? O dataset info, para conhecer um pouco mais do dataset. Essa é uma funçãozinha que eu estou trazendo para você aprender um pouco mais. Por quê? Ela é completinha, olha só. Quantidade de registros, quantidade de colunas, cada uma das colunas e o tipo das colunas, beleza? Então, esse info, ele é muito fera também, tá bom? Galera, vamos checar se há valores missing no dataset? A gente já viu que já lá na UCI, mas vamos verificar aqui, tudo bem? Olha só que interessante. Eu vou te ensinar uma forma diferente de verificar o missing, tá bom? Para verificar o missing, a gente já usa o isNull, beleza? Então, a gente coloca ponto isNull. Agora, eu vou ensinar ele a informar para você um valor booleano, se é true or false. Tem missing, true or false. Se tiver missing, ele vai dar true, se não, ele vai colocar false, beleza? Você coloca o values.n. Aí, quando você executa, ele vai falar, sim, Eduardo, true, há nulos, beleza? É só mais uma formazinha aí de você ganhar mais um skill, tá bom? Então, por quê? Porque esse aqui você já conhece, aqui, ó. Tem nulos, Eduardo. Eu uso o isNull e dou sum, que aí ele já mostra para a gente exatamente isso aqui, ó, a quantidade de registros nulo no nosso dataset. Então, você está vendo aqui, ó, não tem nulo, não tem nulo, não tem nulo, não tem nulo, mas ó, tem uma variável aqui que tem nulo para dedéu, beleza? Então, a gente já vai fazer um trabalho aqui bacana. Então, bora lá aqui, ó. Pré-processamento dos dados, galera. Fizemos aqui a nossa análise exploratória, conhecemos os nossos dados, agora a gente precisa fazer o trabalho com ele, pré-processar para entregar para a máquina preditiva, correto? E como é que a gente pré-processa essa parada, Eduardo? Me diz aí como é que a gente pré-processa. A gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai remover os registros missing que a gente viu ali agora há pouco, beleza? Por que, Eduardo? Cara, eu poderia fazer um trabalho de imputação, que é, eu poderia substituir o missing pela média, pela mediana, beleza? De acordo com o estudo que eu fizesse ali, para não perder aqueles registros, porque eles podem ser importantes. Mas, cara, aqui no nosso caso, a gente está falando de milhões de registros e apareceu uns milhares ali de registros que, cara, é muito pequeno, eu vou simplesmente dar um drop, eu vou eliminar por meio dessa função aqui, ó, drop NA, beleza? Eliminamos. Agora, a gente vai fazer um outro tratamento aqui, que é o seguinte. Nós vamos usar o iLock para eliminar as duas primeiras colunas. Por que, Eduardo? Porque, olha só, o nosso dataset, ele tem duas colunas iniciais que, cara, para a gente ele não traz informação não, beleza? Pelo menos no meu caso, no meu ver aqui, a gente não vai trabalhar com data e com tempo aqui nesse caso para fazer a nossa construção da máquina preditiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar, galera, simplesmente. Como? Eu vou usar o iLock e vou mandar ele trazer aqui, ó, antes da vírgula é linha. Então, ó, todas as linhas, da 0 até a última. E aqui, ó, das colunas, só da 2 a 9. Eu vou eliminar a 0 e a 1, que é data e tempo. Tudo bem? Fazer tudo isso nessa linha, elimino o missing e elimino duas colunas. Bora dar um head aqui para visualizar como é que ficou. Então, eliminamos data e tempo. A primeira coluna já começa com Global Active Power. Tranquilo? Beleza, vamos para frente. Bora olhar agora se há valores missing, galera, usando o values n. É true or false a resposta aqui. Presta atenção, executa. Então é false, né, galera? Por quê? Porque a gente acabou de eliminar. Demos um drop NA e eliminamos os registros que estavam missing. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer aqui? Ó, vou dar um sum só para mostrar agora se tem alguma coluna com missing. Agora, galera, tá tudo zeradinho para todas as colunas. Pronto para entregar o nosso registro para a nossa máquina preditiva com relação a valores missing. Beleza? Bora fazer mais um tratamento agora, que é o seguinte, galera. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar o nosso X, galera. O que é o X, Eduardo? O X são as variáveis de entrada do nosso modelo. Eu estou chamando o X, galera, de dataset attrib, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Ah, já coloquei aqui embaixo, ó. O dataset attrib significa as variáveis de entrada. Coloca aqui, ó. Os valores de
x da nossa fórmula, beleza? Por quê, Eduardo? Porque agora a gente não tem o y, né, galera? A gente está trabalhando com aprendizagem não supervisionada. E agora eu vou te explicar o que é aprendizagem não supervisionada, beleza? Bem, galera, olha só. Nós temos alguns tipos de aprendizado de máquina, beleza? Eu gosto de ensinar para vocês 3 tipos de aprendizado de máquina. Quais são esses tipos, Eduardo? O aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Esse aqui é o mais difícil, eu falo muito pouco para você, beleza? Aqui, cientista de dados na prática, eu ensino para você esses dois aqui, ó, o supervisionado e o não supervisionado. Cara, o que é, Eduardo? Qual a diferença? Vou explicar agora, galera. Olha só. Na aprendizagem supervisionada, o que a gente faz? Eu tenho esses algoritmos aqui. Ó. Esses algoritmos a gente trabalha com aprendizagem supervisionada. Neles a gente faz o seguinte, eu entrego as variáveis de entrada, os vários x, e entrego a variável de saída, o y. Eduardo, explica o que é x e o que é o y para mim? Eu vou explicar agora. Nós estamos no meio da maratona da ciência de dados. A maratona da ciência de dados, nós estamos criando um sistema de classificação de risco do cliente, beleza? Como que a gente cria esse sistema de classificação de risco do cliente? Olhando para o risco do cliente, dadas as variáveis que podem explicar o risco do cliente. Então, o que eu tenho nessas variáveis de entrada, Eduardo? Lá nós temos o índice de inadimplência do cliente, nós temos os saldos de contas do cliente, conta corrente, investimento. Nós temos se o cliente tem anotações cadastrais aí no Serasa, SPC, beleza? Nós temos essas e outras variáveis que explicam o risco do cliente. E o risco é exatamente a nossa variável target, beleza, galera? Então, o que a gente tem aqui na aprendizagem supervisionada? Eu já tenho dados históricos dessas variáveis para que eu possa fazer essa predição aqui, galera. Eu estou querendo prever o risco dada essas análises, dada essas variáveis aqui. Inadimplência, saldo de conta, anotações cadastrais. Beleza? Dado esses valores históricos, eu falo para ele, ó, o risco é alto, ou o risco é médio, ou o risco é baixo. E aí o algoritmo vai fazer lá um trabalho de reconhecer padrões desses valores e vai dizer para mim se o risco é alto, médio ou baixo. E aí eu já tenho a label, galera, eu já tenho esse campo risco. Entendeu? Isso é aprendizagem supervisionada. Agora, nesse caso, nesse Ciência dos Dados na prática de hoje, nós vamos falar de aprendizagem não supervisionada. E eu geralmente ensino esses 2 algoritmos aqui, galera, e mais alguns, mas esses são os mais importantes, que é o K-means e o DBSCAN. Hoje nós vamos trabalhar com K-means. E qual a diferença, Eduardo? É que a gente vai entregar, galera, só o X. Nós não temos o Y, por isso que é não supervisionada. Nós não temos um target. Sabe por quê? Porque a gente vai criar um target. E esse target, a gente vai dar o nome de cluster, galera. Sabe por quê? Esse cluster, ele é o agrupamento. Nós vamos olhar as variáveis ali de consumo de energia dos nossos clientes e aí a gente vai criar um cluster, que é um agrupamento. O algoritmo vai fazer um trabalho ali de cálculos de distância matemática e aí ele vai falar, esse cliente está mais para o cluster 1 do que para o cluster 2, esse cliente aqui é cluster 2, esse cliente aqui é cluster 3. E aí ele vai agrupando, dadas as variáveis de entrada que a gente vai chamar de X. Beleza? Isso é aprendizagem não supervisionada. Então agora a gente volta para cá e eu vou mostrar para você o seguinte, no nosso dataset nós temos aqui um atributo chamado values, beleza? Esse atributo chamado values que a gente tem aqui, a gente vai dizer que ele é o dataset attrib, beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Dataset attrib é igual a esses values aqui. Isso aqui é o X, beleza? Só para não colocar o nome X sozinho, tá bom? Dataset attrib, ou seja, atributos do dataset, são as nossas variáveis de entrada, tá bom? Então, eu crio o dataset attrib, vou mostrar para você aqui que ele já está pronto, porque ele já é um array, galera. Por que eu estou usando esse values? Porque ele já entrega para a gente no formato de array. Lembra que toda vez que a gente vai fazer lá a entrada dos dados para fazer a separação em treino e teste, antes a gente não faz ali a separação do que é variável de entrada e o que é variável de saída e joga no array? Aí a gente joga lá no array todas as variáveis de entrada. Aqui o dataset.values já joga no array para a gente. Ó. Então, o que eu fiz foi exatamente separar as variáveis explicativas e colocar no array, beleza? Então, vamos para frente. Só que agora é o seguinte,
Agora, a parte final do nosso pré-processamento é o seguinte. Eu falei para você no início que eu tentei rodar essa parada com 2 milhões de registros e deu ruim. Para não perder a didática desse negócio aqui, galera, eu vou simplesmente rodar uma amostra. E como que eu posso fazer uma amostra? Eu vou usar uma funçãozinha aqui, galera, que você já conhece, o train test split. Train test split a gente não usa para fazer a separação de dados de treino e dados de teste. Eu já vou de cara aqui e falar aqui, ó, o train size é 1%. Eu vou pegar 1% da nossa massa de dados para criar essa máquina preditiva aqui para a gente sem ter problema de memória. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente jogar 1% do nosso dataset, a trib. Vou mostrar aqui mais bonitinho, né? Eu vou jogar para você 1% do dataset, a trib, no dataset, tá bom? Para quê? Para a gente ficar com uma amostra dos registros de dados. Essa amostra está sendo calculada por meio do train test split, beleza? Pode fazer isso, Eduardo? Claro que pode, galera. É lógico que pode. É mais uma função aí que você pode utilizar para fazer a amostragem, tá bom? Então tá aqui, ó, dataset shape. Nós ficamos aqui ó, com 1%, beleza? Então tá lá, dos 2 milhões, estamos aqui com 20 mil registros. É o suficiente, Eduardo? É o suficiente para a gente fazer essa clusterização aqui, essa máquina preditiva, beleza, galera? E, lembrando, só 7 atributos agora, né, galera? Porque nós eliminamos 2 que são data e tempo que a gente não vai usar. Terminamos o pré-processamento dos dados, Eduardo. Que massa! Bora construir máquina preditiva agora? Agora, vamos embora? Máquina preditiva de segmentação de clientes, galera. E aqui eu vou apresentar para você 2 algoritmos de aprendizagem não supervisionada, beleza? Então, eu vou apresentar primeiro o PCA e só adiantando, a gente vai ter uma aula específica no Dicas e Truques de Ciência de Dados só de PCA, para você entender essa parada de vez, beleza? Por que, Eduardo? Porque a galera tem muita dúvida, porque traz álgebra linear aqui no cerne da construção do PCA. E, Eduardo, eu preciso saber álgebra linear? Cara, sinceramente, para utilizar o PCA, você não precisa saber de álgebra linear, não. Você só precisa entender o que ele faz, o porquê que ele faz e como você pode usar, beleza? Você não vai precisar saber de cabeça ali, fazer cálculo de matrizes. Cara, relaxa, beleza? Você não vai precisar fazer essa parada e é uma crença que você precisa derrubar, tá? Você precisa ter um entendimento prévio ali de alguma coisa? Precisa, mas você não vai precisar saber fazer tudo na mão, beleza? Não se esqueça nunca do que eu falo. Você não precisa criar um novo WhatsApp para mandar ali uma mensagem para sua esposa, para seu marido, para seu namorado, namorada, beleza? Você simplesmente pega o WhatsApp e usa. Então, aprenda a usar as funcionalidades que já estão prontas para você evoluir e construir coisas acima do que já está sendo feito, beleza? Não comece do zero, tá bom? Bora para frente. Então, a gente vai usar o PCA, sabe para quê, galera? É porque é o seguinte, eu quero ensinar você já uma outra parada que eu acho massa, que é o seguinte. Imagina que a galera lá da ANEEL entregou para você, ao invés dessas 9 variáveis que a gente está usando, 200 variáveis. Você vai falar assim, cara, meu Deus, eu vou jogar 200 variáveis aqui, eu não vou nem conseguir explicar qual é a mais importante, qual é a menos importante, é muita variável. Imagina eu fazendo análise exploratória para conhecer ali as 200 variáveis. Imagina uma matriz de correlação com 200 variáveis, onde você vai ver a correlação de cada um dos atributos. Cara, vai ser um trabalho aí de anos. Então, galera, para diminuir essa parada, sem jogar fora essas 200 informações que são importantes, o que você vai fazer? Você vai juntar essa galera de forma que você agrupe elas por similaridade, beleza? Como que você pode fazer isso? Com o PCA, galera. O PCA, ele reduz a quantidade de variáveis. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as variáveis e, de acordo com a semelhança, a variância entre elas, ele vai agrupar elas em componentes principais. Por isso que é PCA, é Principal Component Analysis. Então, você vai ajuntar ele nesses principal componentes, nesses componentes principais, beleza? Eduardo, então eu vou jogar fora essas variáveis? Não, você não joga fora. Você vai fazer o seguinte, a gente vai transformar as nossas 7 variáveis em 2 variáveis, que são, na verdade, componentes principais, beleza? O importante é entender que a transformação ela é realizada por meio de álgebra, beleza? E o PCA vai fazer isso para você. E o que aconteceu foi que a gente juntou as variáveis, as 7 variáveis, em 2 componentes principais, e esses componentes são utilizados ali, o cálculo de variância para criá-los, cada um desses componentes. Beleza, cara? É isso que a gente vai fazer nessa linha aqui, ó. Então, nós estamos criando aqui 2 componentes principais. Então, ó, eu chamo o PCA, que você importou aqui em cima, tá bom? Tá aqui, ó, o PCA, ele tá dentro do pacote Decomposition do Scikit-learn, tá bom? Tá aqui, o PCA. Você vem aqui, importa o PCA, beleza? E aí você informa o parâmetro, que é o parâmetro, o hiperparâmetro do PCA, que é o N-components, que é a quantidade de componentes principais que você quer. Você quer 2 componentes principais, você quer reduzir lá de 7 para 2, tá bom? E aí, galera, aqui a gente já usa um pontinho para fazer o quê?
para já fazer o fit transform, galera. Já faz o fit transform aqui e joga a fonte de dados que você quer fazer a transformação. Tudo isso eu salvo onde? Aqui, galera, no nosso PCA, beleza? Então, tudo isso está sendo feito aqui, ó. O PCA é igual essa parada toda aqui, beleza? Então, eu vou criar dois componentes principais que vão estar aqui dentro desse PCAzinho ali, tudo minúsculo, tá bom? E, na verdade, o que foi feito tá aqui, galera, ó, o PCA com uma dimensão aqui e o PCA aqui com outra dimensão aqui. Então, ele está fazendo o cálculo das variâncias e juntando ele em dois componentes principais. Então, todas as variáveis, das 7 variáveis, foram juntadas em dois componentes principais de acordo com a variância. Beleza? Então, executa a célula, criamos o PCA e agora, galera, a gente vai para o K-means. E o K-means, ele trabalha da seguinte forma. Imagina aqui o seguinte, o K-means vai ser o algoritmo que a gente vai utilizar para criar, enfim, o nosso cluster de clientes. Não é esse o nosso trabalho principal? É criar grupos de clientes por similaridade? Beleza, então esse é o nosso trabalho. Como que a gente vai fazer isso? O K-means, galera, faz exatamente isso. A galera da ANEEL vai entregar para você, ó, nós temos aqui ó, esses milhões de consumidores de energia elétrica aqui, só que eu preciso separar eles, eu não quero separar ele aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, não, eu quero separar ele por similaridade. Faz isso aí para mim, cientista de dados, eu sei que você tem esse poder. E aí você vai lá, pega essa parada e faz, e o K-means vai fazer exatamente isso. Ó. Isso aqui ó, é antes da clusterização, nosso hall de clientes. Depois que você clusterizar, você vai ter aqui o seu hall de clientes. Então vai estar lá, ó, você vai falar, galera da ANEEL, senhores executivos e diretores, temos aqui 3 clusters conforme vocês pediram. Tem o cluster verdinho, tem o cluster azulzinho e tem o cluster vermelhinho. Agora vocês podem tomar as decisões com base nesses grupos específicos, porque o trabalho de vocês vai ser mais direcionado, porque agora vocês estão agrupando os clientes por similaridade ali das métricas de consumo de energia que a gente utilizou para construir essa máquina preditiva. Beleza? É isso que a gente vai fazer, galera. Só que é o seguinte, a gente não vai fazer 1, nem 2, nem 3 grupos que nem está aqui. A gente vai descobrir qual é a melhor quantidade de grupos. Porque a galera da ANEEL chegou e falou, eu tenho aqui uns milhões de clientes. Só que eu preciso separar em grupos. E, cara, faz o seguinte, não faz muito grupo não, porque eu tenho pouca gente para fazer análise aqui na agência reguladora. Sabe como é que é governo? Tem sempre pouca gente para trabalhar, tal. E, cara, não faz muito grupo não. Aí você pergunta, cara, mas quantos grupos mais ou menos assim? Ele fala, uns 10, 12. Beleza, então tem que ter um insight inicial ali, beleza? Você precisa dizer ali uma quantidade inicial de clusters que você quer construir, tudo bem? E isso é um insight com a galera de negócio, beleza? Então imagina que você está lá trabalhando com reconhecimento de imagens e você sabe que você tem ali imagens de gatinho e de cachorrinho e você está construindo uma máquina preditiva que ela vai identificar qual é o animal. Você não vai colocar ali uma quantidade ali de grupos, de agrupamento, que é maior do que gatinho e cachorro, ou seja, 2 grupos, beleza? Então você tem um insight inicial e isso muitas vezes é definido ali mesmo na área de negócio, quando a gente faz ali o entendimento do problema de negócio. Beleza, cara? Então bora para frente. Passada essa parte, tem algumas informações importantes aqui que eu gostaria de falar para você, que é o seguinte. Eles falaram que são 12, né? Então, galera, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma range de 12 elementos. É exatamente isso. Nós vamos criar uma range, chama aqui o range do NumPy, e aí a gente vai criar uma range de 1 até 12. Por que, Eduardo? Porque nós vamos testar esse K de 1 até 12 para escolher qual é o melhor. E eu vou ensinar uma técnica para você descobrir qual é a melhor quantidade de K para não ficar tão gasoso assim e ficar tão assim somente qualitativo. Você vai ter uma técnica para você, além de qualitativo, que é essa informação do negócio, que o negócio necessita de não mais de 12 grupos, mas uma informação quantitativa que é, olha, a quantidade ótima, dados os dados que a gente tem, é 10, 11, 12 grupos. Beleza? Então, aí você mata o pau aí, pega uma informação qualitativa, uma informação quantitativa, junta as duas e aí você pode passar para frente essa parada porque você está baseado em fatos e dados, beleza? Então vamos criar essa range aqui. Criamos a range de 1 a 12 elementos. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar o K-means. O parâmetro que a gente vai passar aqui do K-means vai ser o número de clusters. Só que olha só, galera, o número de clusters, eu estou dizendo que ele é uma variável chamada K.
O que é essa variável chamada K aqui, Eduardo? É exatamente a quantidade de K de 1 a 12 que a gente quer que o algoritmo K-means crie. A gente quer criar 12 máquinas preditivas, na verdade, com cada um dos Ks, de 1 a 12. E como é que ele faz isso de forma automatizada, Eduardo? Galera, usando essa linha aqui, ó. Isso aqui é o chamado List Comprehension, é uma função em Python, uma função avançada em Python. Mas eu vou explicar e você vai entender. Olha só o que a gente está fazendo. Para cada valor de K, nessa range que a gente acabou de criar, ó, a gente criou a K-range, não foi? Criamos a K-range de 1 a 12. Então, ó, para cada valor de K, nessa lista de 1 a 12, que está aqui, de 1 até 12, você vai fazer o seguinte. Eu vou chamar o K-means, passar o valor de K e fazer o fit, treinar, galera. Estamos já criando o K-means aqui nessa linha. Só que, na verdade, a gente não está criando 1, a gente está criando 12. E salvando essa parada aqui, ó, no K-means _var. Para quê? Você já vai entender o porquê que a gente está fazendo isso. Então, grava o que a gente fez nessa linha. Pegamos o K de 1 até 12 e criamos 12 máquinas preditivas, cada um com um valor de K diferente para a gente escolher qual é o melhor, beleza? Então, bora para frente. Como que a gente faz isso, Eduardo? Galera, existe um negócio chamado curva de Elbow. Essa curva de Elbow, ela vai calcular para a gente várias medidas ali. A gente vai utilizar a distância euclidiana para fazer o cálculo ali da distância matemática de cada um dos pontos de dados que a gente tem com relação ao centroide. O que é o centroide? Vou te mostrar aqui o que é o centroide. O centroide é exatamente o carinha que fica bem aqui no meizinho e delimita qual é o centro desse cluster. E também desse cluster aqui, ó, ele está bem aqui assim, ó. Então, a gente vai fazer a curva de Elbow, que calcula para a gente a melhor explicação da variância. Por quê? A explicação da variância é o seguinte, quanto mais variância você explicar no seu algoritmo preditivo, mais você está conhecendo dos seus dados. Quanto menos variância você conseguir explicar, menos você entende dos seus dados. Essa é a lógica, beleza? Então, é isso que a gente faz aqui na curva de Elbow. Eu já trouxe a formulazinha e um print para você com uma figura que você vai entender como é que funciona aqui a curva de Elbow. Olha só que interessante, galera. Vou aumentar aqui um pouquinho para você entender essa parada. O que a gente fez aqui, Eduardo? A gente fez o seguinte, ó. Nós calculamos a curva de Elbow. Essa curva de Elbow aqui, Elbow é cotovelo, né? É exatamente aqui, ó. Essa é a curvinha de Elbow. O que ela está dizendo para a gente? Olha só, presta atenção. Aqui, nesse eixo aqui vertical, a gente tem o percentual da variância explicada. Lembra que eu falei para você que quanto mais variância você consegue explicar ali, melhor você conhece os seus dados. Quanto menos variância você consegue explicar, menos você conhece os seus dados, beleza? Então a lógica aqui é quanto mais melhor, né? Então, beleza, olha só. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui no eixo vertical o percentual da variância explicada, o máximo aqui é 100%, o mínimo é 0%, e aqui na horizontal nós temos aqui o número de clusters, galera. Então, é aqui que a gente vai descobrir qual é o melhor número de clusters para a gente trabalhar. Olha que interessante, a gente vê que a variância vai subindo, a variância aqui ó, vai subindo, e a gente vai conseguindo explicar mais variância, dada a gente aumenta a quantidade de clusters. Ó, com 2 clusters, eu consigo explicar 60% da variância. Mas ó, com 4 clusters, eu já consigo explicar aqui ó, quase 90% das variâncias, mais de 90% da variância. Ó, com 8 clusters, a gente já está chegando aqui no que a gente chama de platô, né, galera? A partir de 8 clusters, você aumenta muita quantidade de cluster, mas você não consegue explicar mais a variância dos seus dados. Então, aqui a gente já encontrou uma forma de entender qual é ou qual pode ser o melhor valor de K para a gente construir a nossa máquina preditiva, certo? Então, ó, o melhor valor de K, ele vai partir aqui da curva de Elbow de um número de clusters maior do que 8, beleza? É isso que a gente vai fazer agora, galera, é isso que a gente vai fazer agora. Então, olha só. Como a gente viu aqui na curva de Elbow, acima de 8 a gente tem um valor bacana. O que a gente vai fazer? A gente vai testar 8, 9, 10 e 11, beleza? Vamos testar essas 5 máquinas preditivas com o número de clusters diferenciado para a gente escolher o melhor. E como é que a gente vai escolher qual é o melhor, Eduardo? Como é que eu vou saber qual vai ser o melhor? Por meio, galera, do Silhouette Score. O Silhouette Score, você já vai compreender ele, como é que a gente faz a utilização dele, beleza? Então, ó, agora a gente pode criar o modelo V1, beleza? Criamos o modelo V1, chamamos o K-means e a gente tem aqui ó, o número de clusters, que é igual a 8, tudo bem? Só esse parâmetro. E aí, depois a gente faz o fit, né, galera? A gente faz o fit com os dados de entrada, que são não se esqueça, o PCA, né, galera?
Tá aqui, né, galera? O PCA, que a gente fez ali a redução dos nossos dados, beleza? Não são 7 mais variáveis, são 2 componentes principais que a gente salvou no PCA, tudo bem? Não se esqueça disso. Bora para frente. Então, a gente vai fazer o fit do K-means com quais dados, quais variáveis de entrada, o PCA, os 2 componentes principais. Então, executa. Beleza, criamos aqui, ele printou para a gente os hiperparâmetros que ele utilizou. Então, tá lá o número de clusters igual a 8, do jeito que a gente pediu, beleza? Bora para frente. Agora, avaliar as máquinas preditivas, tudo bem? Bora avaliar a máquina preditiva V1 com K igual a 8 por meio do Silhouette Score. Eduardo, me explica o que é o Silhouette Score. Vou te explicar agora. Essas duas linhas aqui são linhas do Matplotlib que a gente cria para criar esse Mesh Grid. Esse aqui é conhecido como Mesh Grid. Isso aqui é uma forma gráfica de você visualizar os clusters que a gente criou. A gente não criou 8 clusters, então a gente vai entregar isso aqui para a galera lá da ANEEL com, ó, esse aqui é o cluster número 1, esse aqui é o cluster número 2, esse aqui é o cluster número 3, esse aqui é o cluster número 4. Você entrega também de forma visual, para que eles compreendam como que a galera, como que o mapa ali de distribuição de consumidor de energia elétrica está formado. Então, beleza, isso aqui é interessante porque ele mostra ali de uma forma diferente, né? O agrupamento de forma diferente de acordo com o consumo de energia, beleza? Mas, galera, bora ver o Silhouette Score. Bora entender como é que o Silhouette Score faz a avaliação da máquina preditiva, não bora? Bora, Eduardo. Você vai chamar o help, interrogação, Silhouette Score. Para quê? Para você ver a documentação do Silhouette Score, para você interpretar como é que ele funciona. Então aqui ele fala o que é o Silhouette Score, quais são os hiperparâmetros, mas aqui embaixo é que tem o que é importante para a gente. Olha só, o melhor valor é 1. E o pior valor é menos 1. Então, galera, a gente tem condições de comparar os diversas máquinas preditivas de acordo com o Silhouette Score. E aí a gente vai escolher o melhor algoritmo que tem o melhor valor de K, galera. E aí você vai entregar por meio de fatos e dados ali a sua máquina preditiva com o seu embasamento necessário, tá bom? Então, vamos usar o Silhouette Score. Como é que usa, Eduardo? É simples, galera. Olha só. As labels do meu modelo tá salvo nesse atributo aqui, beleza? Então, nós criamos o modelo V1, certo? Criamos o modelo V1 aqui em cima. Ó. O modelo V1 está criado, treinado, beleza? Agora, ele tem esse atributo aqui. Ó. Eu vou até mostrar aqui para você enxergar melhor. Olha só que interessante. Ó, o modelo V1, ele tem esses atributos. Quando eu dou um ponto, ele mostra para a gente aqui. Ó. Ele vai mostrar aqui esse atributo algoritmo. Ele vai mostrar os centroides também. O que são os centroides? Ele vai mostrar para a gente o valor de cada um dos centroides, de cada um dos 8 grupos que a gente criou, beleza? E nós temos aqui, galera, as labels, galera. A gente tem aqui, ó, as labels, que são nada mais são, esse aqui, ó, label underline, que nada mais, nada menos é os valores, cada uma das labels. Só que a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai utilizar essas labels e vamos salvar ela aqui no atributo labels, beleza? Então, é isso que a gente faz aqui nessa linha. Para depois a gente chamar o Silhouette Score. O Silhouette Score, ele vai precisar do quê? Dos dados de entrada, tá aqui o PCA, os dados de entrada, das labels, de cada um, né? Ele vai calcular lá as labels e vai fazer, galera, o cálculo da distância euclidiana, galera. Ele vai utilizar a métrica da distância euclidiana para saber ali qual é o melhor valor, qual é o Silhouette Score. E aí ele vai trazer para a gente, lembrando que o resultado é, se for 1, é o melhor valor, perfeito. Se for menos 1, é o menor valor, é ruim, beleza? Então, olha só, o que a gente tem aqui, ó? Com K igual a 8, a gente tem um Silhouette Score de 80,46%, beleza? Então, grava esse valor, porque agora a gente vai testar com K igual a 9, K igual a 10, K igual a 11, e vamos ficar com o valor final para entregar o grupo, a clusterização para os tomadores de decisão, beleza? Então, bora para frente. 80% é com K igual a 9. Bora fazer agora com K igual a 8. Bora fazer com K agora igual a 9. Então, vamos alterar o número de clusters aqui, ó, e vamos colocar o K igual a 9, beleza? Vamos fazer o fit e depois a gente vai fazer o cálculo do Silhouette Score aqui embaixo. Do mesmo jeito, usando as labels do modelo V2, é claro, e a distância euclidiana calculando o Silhouette Score. Com K igual a 9, o Silhouette Score caiu, tá? 67%, beleza? Ponto 67. Não é por cento não, né? Ponto 67. O 1 é o melhor e o menos 1 é o pior. Então, ponto 67 significa que ele está mais longe do 1 do que o K igual a 8, beleza? Simples de avaliar, né?
Bora fazer agora com K igual a 10, só para desencarte de consciência, para a gente ir testando, beleza? A gente sabe que chegou no platô do 8 para cima, mas bora dar uma olhada para alguns para ver se realmente o melhor é o K igual a 8 mesmo, tá bom? Então o K igual a 9 não é, bora fazer o K igual a 10. Olha, o K igual a 10, realmente tá tudo caindo, galera, beleza? Bora fazer então o K igual a 11 só para matar a pau, K igual a 11. Vamos ver se é o melhor K igual a 11. E agora caiu mais ainda, beleza, galera? Então o que a gente sabe? Vamos calcular a nossa máquina preditiva final com o K igual a 8, né, galera? Que foi o primeiro K que a gente escolheu aqui em cima. O K igual a 8. Foi o primeiro que a gente testou. Realmente, ele é o melhor valor de K. Estamos prontos para entregar agora o resultado, galera. Já criamos a nossa máquina preditiva. Vamos agora fazer a marcação dos clusters nos nossos clientes, né, galera? Então, a gente já sabe que o modelo V3 já traz para a gente as labels, que são as marcações, os clusters, que é o resultado final da nossa máquina preditiva. Beleza, galera? Compreendeu aí como é que funciona? Bora agora usar essa parada na prática? Porque compreendemos como é que faz, mas eu preciso ter uma noção agora, Eduardo, do uso. Como é que eu uso essa clusterização? Para quê? Como... Entendi todo o processo. Agora, como é que eu vou lá e falo de qual cluster cada cliente pertence? É exatamente isso que a gente vai fazer agora, beleza? Então, vamos lá. Bora criar uma lista aqui, galera, com o nome dos campos. Beleza? Simples assim, é o nome dos campos. Por quê? Porque a gente vai utilizar aqui num data frame que a gente vai criar agora chamado Cluster Map. Bora criar o Cluster Map, que nada mais é do que o mapeamento ali, a marcação de cada um dos clientes, tá bom? É o nome que eu dei aqui, Cluster Map. Então, eu chamo Pandas, crio um data frame e vou pegar o meu dataset, que é o dataset original lá em cima, beleza? A nossa amostrinha. E aí, eu vou colocar o nome de names para trazer todos as colunas. E aí, galera, aqui embaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma transformação em uma variável, o que era object, a gente vai transformar em numérico, porque eu quero calcular a média desse negócio aqui embaixo, beleza? Então, essa linha aqui nada mais é do que pegando essa variável aqui, ó, global active power, e transformando ela em numérico. Tá aqui, ó, pedir to numeric, beleza? Por quê? Porque eu vou fazer uma média aqui embaixo e lá estava como object. É só isso. E o cluster, galera, a coluna cluster que eu vou criar agora, que é o target, galera, que a gente vai utilizar, ele é nada mais, nada menos do que as próprias labels do modelo V1, né, galera? Vou colocar aqui, ó, do modelo V1, que é o modelo que a gente criou primeiro com K igual a 8, beleza? Então tá aqui, ó, a nossa variável cluster. Essa linha aqui faz todo o trabalho pra gente, galera. Bora dar uma olhada aqui no Cluster Map que a gente acabou de criar, então. Então, olha só, agora a gente tem todas as variáveis necessárias para tratar os clientes conforme eles necessitam, galera. Olha só, o cliente 0, eu tenho aqui qual é o cluster que ele pertence. Ele pertence ao cluster 0. O cliente 2, ele pertence, galera, ao cluster 2. O cliente 3, ele pertence ao cluster 1. E assim sucessivamente com os 8 clusters que foram criados, beleza, galera? E agora você tem um rol de informações para você fazer aí o seu trabalho de clusterização. Agora é que começa o trabalho. Então, quando a gente trabalha com aprendizagem não supervisionada, o trabalho, a gente chega até o meio, né? O meio, que é exatamente criar o agrupamento. Agora, os tomadores de decisão vão pegar, de acordo com esses grupos que eles pertencem, cada um desses clientes e vão tratar de forma diferenciada. Eduardo, me explica como isso pode ser usado em outro lugar, Eduardo? Vou te dar um exemplo massa. Setor financeiro. Então, imagina que você está querendo fazer ali uma assessoria financeira diferenciada para alguns clientes. Só que você não sabe quais clientes você vai utilizar ali. Então, enfim, você separa os clientes de acordo com essa clusterização, de acordo com várias medidas, várias variáveis que podem informar para a gente qual é o perfil financeiro do cliente, para depois você fazer ali a sua assessoria financeira diferenciada para os clientes que estão mais próximos entre si, beleza? Um outro exemplo, imagine que você trabalha na área de seguro, e aí você quer fazer um seguro para a família. E aí, cara, você vai precisar agrupar a galera de acordo com o perfil família que você tem ali. Você não vai oferecer seguro ali para um cara que está num cluster, que está ali num grupo de pessoas que, não tem filho, não é nada, não tem solteiro, tem uma renda que não condiz com o seguro família, e aí você não vai perder tempo, nem mão de obra, ofertando seguro para esse cara. Você vai fazer um trabalho diferenciado, ofertando seguro para aquela galera que se adeque ao cluster, ao grupamento mais preciso de acordo com essas características. Beleza, cara? Esses são 2 exemplos massa, beleza?
Então, beleza, bora para frente. É isso. Agora, galera, eu vou te dar mais um exemplo para a gente finalizar aqui, que é o seguinte. Nós transformamos a variável global active power, que é o consumo de energia global, em numérica, porque agora a gente vai fazer uma média, galera. E agora eu vou dar um exemplo prático do que a gente pode fazer com o nosso trabalho. Então, imagina que nós entregamos ali para os tomadores de decisão os clusters. Nós criamos aqui os nossos... Vou rodar aqui o cluster map. Beleza? E nós temos aqui os 8 clusters que a gente acabou de criar. Temos aqui de 0 a 7, então nós temos aqui os nossos 8 clusters. Que informação que a gente tem aqui? Ó? A gente fez um group by, por cluster, calculamos a média. Então, nós calculamos a média por cluster aqui por meio desse group by. Tudo bem? Então, o resultado é isso aqui. Ó. Nós temos a média do consumo de energia por cluster. Esse é só um trabalho inicial, beleza? Mas já é uma informação muito importante. Você entrega para o tomador de decisão a seguinte informação. Olha, nós temos aqui um grupo conhecido como grupo 2, beleza? A marcação foi feita 2. E esse grupo, ele é o grupo que mais consome energia. Tá vendo que ele consome energia global aqui? É de 4,6865. Ele é o maior. Então, o que você pode fazer aqui? Um estudo para saber o seguinte, olha, essa galera consome mais energia porque tem mais eletrodomésticos antigos, ou esse grupo consome mais energia porque eu estou tratando consumidores que têm alta renda, então eles têm muitos dispositivos elétricos ali para fazer ali, tem piscina aquecida, tem muito ar-condicionado em casa, e aí eu posso fazer um trabalho diferenciado para essa galera. Então, é a partir daqui você vai entregar esses insights para que os tomadores de decisão possam fazer um trabalho diferenciado. Então, aqui, se ele pode fazer aqui uma alteração de taxas. Então, por exemplo, o consumo de energia que está aqui, o quilowatt-hora, ele cobra 80 centavos, mas ele está vendo aqui que essa galera aqui é alta renda, consumem muita energia, eu posso aumentar um pouco aqui que eles não vão nem sentir, eu vou ter um aumento de renda e para eles esse aumento não vai ser tão significativo, eu aumento o faturamento aqui da ANEEL, aqui da nossa agência reguladora, beleza? Então esse é um trabalho. Agora um outro que você pode fazer, olha, essa galera aqui está consumindo muito pouca energia, 0,5 é o grupo 1. Bora entender o que se passa nesse grupo 1 aqui. Pode ser vários problemas. Então, ó, você é a ANEEL, beleza? Agência Nacional de Energia Elétrica. O que está acontecendo? Pode não estar chegando aqui energia conforme era para chegar, galera. A transmissão de energia pode ter algum problema, ou pode ser um problema na distribuição da energia mesmo, um problema na transmissão ou problema na distribuição. Enfim, aqui é uma pancada de insight que você está entregando para o tomador de decisão fazer os mais diversos estudos e obter os melhores resultados baseados em fatos e dados, galera. É isso que a gente trouxe aqui nesse Ciência dos Dados na Prática de hoje. Ufa, Eduardo, conhecimento demais! É isso, cientista de dados. Você agora tem aí no seu portfólio mais 2 algoritmos aí de aprendizagem não supervisionada que a gente utilizou, que foi o PCA e o K-Means, cada um com as suas usabilidades, né? As suas utilidades, beleza? Cara, que massa que você chegou até aqui. Eu sei que foi muita coisa, então bora fazer um resumão, beleza? Você usou o PCA para quê? Pra gente reduzir a dimensionalidade, galera. A gente usou 2 componentes ao invés de 7 e aí otimiza tanto a memória do computador quanto o seu trabalho aí de interpretação em muitos trabalhos, beleza? O que a gente fez aqui de 7 para 2 variáveis, você poderia fazer aí de 200 para 10 variáveis, porque o formato, o script é o mesmo, beleza? O valor de K, cara, não sei qual é o melhor valor de K. Você pode utilizar insights junto com a equipe de negócio e você também pode utilizar a curva de Elbow para você descobrir qual é o K que explica a maior variância aí dos seus dados, beleza? Quanto maior a variância, melhor é o valor de K que você pode usar aí para construir o seu K-Means, galera, beleza? A métrica, você aprendeu uma nova métrica de avaliação, o Silhouette Score. Ele serve para você fazer a avaliação, galera, de clusters, beleza? E, galera, o resultado, olha só, você tem agora vários insights ali, ó. Quais as principais diferenças entre os grupos que consomem mais energia? Depois de criado o cluster, você poderia fazer previsão de consumo de energia do próximo período de acordo com cada um desses clusters e por aí vai, galera. Você pode utilizar o cluster como variável de outra máquina preditiva que faz a predição de consumo de energia. Ela pode virar uma outra variável para você fazer predição de consumo de energia. Ou ela poderia virar um target. Você pode fazer a previsão de qual cluster um novo cliente pode participar, dadas as informações históricas que você tem. Cara, a clusterização não é o fim, ela é o meio, ela agrupa os dados e depois você toma as decisões. Beleza, cara, cientista de dados? Que massa que você chegou até aqui, fico muito feliz. Mais uma máquina preditiva construída com sucesso e mais um skill que você coloca aí no seu portfólio, beleza? Cara, chegamos aqui, trago alguns links úteis aqui no final, não se esqueça, tem aqui todas as minhas mídias, Instagram, YouTube, tem o
nosso canal no Telegram, onde você vai poder pegar esse script aqui, esse dataset, para refazer esse trabalho aí e os ajustes que você quer para você estudar e se aperfeiçoar, beleza? Trago aqui uma fonte sugerida dos meninos lá do Minerando Dados, que tem aí uma explicação bem detalhada do que é o K-Means, então você pode aí avançar nos seus estudos com os meninos lá, que eles são muito bons, tá bom? E eu deixo mais aulas como essa aqui no YouTube, para que você aprenda cada vez mais, beleza? Então, galera, é isso. Um forte abraço e a gente se vê no próximo Ciência dos Dados na Prática. Tchau, tchau.